Pessoal, essa semana eu gostaria de passar para vocês um exemplo de como que a gente interage com aplicações que fornecem uma API para que a gente consuma esses dados de uma aplicação de terceiros. Então a gente tem algumas formas de fazer isso. Eu estou partindo aqui do princípio que essa aplicação web ela já está implementada, que ela já existe, certo? E essa aplicação ela fornece para a gente, né, ela implementa um web service, ela fornece uma API com dados compartilhados para que eu consiga acessá-los a partir do meu aplicativo Android, ok? Normalmente essas aplicações elas fazem isso com um tipo de dados bastante conhecido chamado JSON, certo? Ou ela faz por XML ou ela faz por esse formato de arquivo chamado JSON. A gente pode vir aqui no nosso Firebase, que a gente estava trabalhando na semana passada. E olha só, a gente finalizou aqui com 4 pessoas cadastradas, né? Só exemplificando, não vou me ater muito, mas a gente pode, por exemplo, importar esse cara no formato JSON, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui na minha área de trabalho. Opa, desculpa, é exportar, né? Exportar o JSON. Eu vou salvar esse arquivo na área de trabalho só para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, beleza, olha lá, que formato que esse cara veio? Como que funciona esse arquivo JSON? Tá vendo que eu tenho tags? Né? Eu tenho aqui as minhas chaves, abrindo e fechando, e eu tenho pares de valores, tá? Então, pessoa, dois pontos. E como que funciona isso aqui? A gente pode ter o que a gente chama de um objeto JSON, JSON Object, ou um array JSON, né? Um array do tipo JSON. Olha só, aqui no site oficial da JSON, eu já separei para a gente um exemplo. Fica mais fácil aqui da gente trabalhar. Deixa eu só arrastar para cá. Olha só, isso aqui eu tirei do site oficial, né, da documentação oficial. A gente pode ter esses dois tipos de representação nesses arquivos. Tá? Um objeto ou um array. O objeto ele vai ser por chaves e o array vai ser por colchetes. Tá? Qual que é a diferença básica aqui? No objeto JSON, eu tenho um par, ok? Onde eu tenho string, dois pontos, valor. E aí uma vírgula, posso ter novamente o objeto, string, dois pontos, valor. Então, voltando naquele arquivo nosso, o que eu tenho aqui? Eu tenho chaves, então eu estou falando de objetos. String, dois pontos, valor. String, dois pontos, valor. String, dois pontos, valor. Tá bom? E-mail, dois pontos, o conteúdo do e-mail. ID, dois pontos, o conteúdo do ID. Né? Só que olha só, qual que é o pulo do gato? Esses caras eles podem estar alinhados um dentro do outro, como a gente está vendo aqui. Então, você está vendo essa chave aqui? Isso aqui é um objeto, né? Um JSON Object. Dentro dele, eu tenho strings, dois pontos, valor. Aqui deveria ser o valor, né? Só que olha só, esse valor que está aqui depois dos dois pontos, ele pode ser um outro object, que no caso é tudo isso aqui, né? Então eu tenho string, dois pontos, valor, e esse valor é um object, tá? Um objeto JSON. Dentro desse cara eu tenho, novamente, string, dois pontos, valor, que é um object. String, dois pontos, valor, e assim sucessivamente. Então eu consigo alinhar esses caras um dentro do outro. Né? Se a gente olhar aqui na nossa documentação, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. String, dois pontos, valor, separados por vírgula. E é isso que a gente tem aqui, né? Vírgula, vírgula. E esse valor aqui não necessariamente é um campo do jeito que a gente está vendo aqui. Né? Ele pode ser um object. Olha lá na documentação. O que o valor pode ser? Ele pode ser uma string, um número, um outro object. Ele pode ser um array também, tá? Do jeito que esse cara aqui é representado, com colchete, certo? Então posso ter essa estrutura de JSON alinhados um dentro do outro. Né?
No caso do array, eu só tenho uma sequência de valores separados por vírgula. Nesse exemplo nosso aqui, eu não tenho array. Ele é representado por colchetes, né? Mas eu posso ter array, e inclusive é bastante comum a presença desse JSON array nas estruturas de arquivo do tipo JSON. Beleza? Deixa eu mostrar um outro exemplo de arquivo JSON para vocês. Esse site aqui, ele gera para a gente automaticamente esses arquivos justamente para a gente conseguir trabalhar exemplos de codificação disso, conseguir ensinar esses formatos. Tá? Então, o que acontece? Esse site implementa uma API com um web service que gera esses dados de forma automática para a gente conseguir consumir esses caras e mostrar na nossa aplicação como exemplificação. Né? Nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho um JSON array, né? Vamos voltar lá na documentação oficial, array começa com colchete. Como que é o array? Valores separados por vírgulas. Tá? Então vamos lá, o que eu tenho? Valores separados por vírgulas. Valores separados por vírgulas. Mas olha só, lembrando que esse valor aqui pode ser um próprio array, pode ser só uma string, um número, pode ser um object. E é justamente o que a gente tem aqui. Né? Então, eu tenho um array. Dentro desse array, eu tenho value, cujo value é um object, vírgula. Aí eu tenho o valor desse object e lá no final a vírgula novamente. Tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de estrutura. Né? Essa chave é daqui, desse object, essa chave é desse object, e essa daqui vai se encerrar lá embaixo. Né? Aqui eu tenho um JSON array, dentro dele vários objects. Por que isso é importante? Lá na nossa codificação, eu vou usar o tipo correto de estrutura para referenciar esses caras. Tá? Eu tenho que montar os meus gets aqui com JSON array ou JSON object. Certo? Por isso que a gente precisa saber como que está vindo esse cara. Né? Então, beleza. Eu vou partir do princípio que a gente tem uma API pronta. Eu vou conectar nessa API, nesse endereço, nessa URL. E eu vou consumir esses dados que estão sendo disponibilizados via web service no formato JSON. É isso que a nossa aplicação vai fazer. Tá? Eu tenho esse exemplo que eu mostrei para vocês. Eu poderia utilizar, por exemplo, essa outra API aqui, que foi implementada de forma que eu digito um CEP e ela me retorna um endereço. Tá? Eu tenho vários outros exemplos aí de APIs cuja finalidade é interligar, interconexão de sistemas diferentes. Né? A finalidade principal aí do web service é que eu consiga consumir os dados produzidos por uma outra aplicação. Tudo bem? Então a gente utiliza esse web service que já foi implementado, né, por essa aplicação que está sendo oferecido para aplicações que necessitem conectar nessa aplicação e fornecendo esses dados. E aí o que a gente faz é consumir esse cara e mostrar na nossa aplicação. Certo? Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente tem novamente aqui um JSON object com os pares, né, string value, vírgula, string value, vírgula, até que em algum momento aqui eu tenho string value, cujo value aqui é outro JSON object, né, vírgula, e assim sucessivamente. Beleza? Tudo bem, lá no nosso projeto, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma classe com estes atributos, certo? Ou com esses, né? Depende do exemplo que a gente for implementar, mas essa classe ela tem que seguir o modelo do arquivo que está sendo disponibilizado. Porque a gente vai instanciar essa classe, gerar um objeto e colocar os atributos desse objeto conforme os dados que vêm aqui desse web service. Beleza? Então acho que a gente pode começar com esse aqui mesmo. Esse aqui vai ser mais legal porque ele é mais completo. Ele tem tanto JSON object quanto o array quanto o object. Acho que a gente pode utilizar esse cara aqui. Tá? Vamos lá então. Eu vou iniciar aqui um novo projeto. A gente pode fechar aquele que a gente estava trabalhando. Iniciar um novo projeto aqui.
Vou manter aqui a versão que a gente estava usando, a 23. Vou chamar esse cara de API exemplo. E aqui a gente vai precisar instanciar, criar uma classe com aquela configuração. E aí depois conectar naquela URL, recuperar aquele arquivo, formatar aquele arquivo, a gente diz que a gente parseia, né? A gente vai converter aqueles tipos lá. E aí a gente faz o que precisa fazer, mostra na tela, altera dados, lista, tudo bem? Eu acho que a gente pode começar desse exemplo que é mais simples, e aí na sequência a gente implementa esse exemplo aqui. Tá bom, gente? Esse exemplo aqui acho que está mais tranquilo para a gente. A gente pode fazer os dois, não tem problema.